A paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos iniciando o NPB Podcast, cada vez mais perto de você, da sua casa, da sua família, com o propósito de abençoar a sua vida. Hoje nós estamos recebendo aqui um pastor abençoado e eu admiro o ministério dele, a família dele. São pessoas de Deus, pessoas que a gente acompanha. E hoje é um tema muito interessante. trouxe ele, que já é um rapaz que se posiciona muito forte na mídia social. Pastor Moisés, paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliel. Que bom receber vocês aqui. É um prazer para nós do NPV Podcast receber vocês, ter vocês aqui em casa. A gente já se conhece, o senhor já veio ministrar aqui. Sim. E que bênção, né? 2 vezes. E a gente tem uma alegria em receber o senhor aqui, a família do senhor, a sua esposa, a irmã Thaís. Amém. Prazer é nosso. Prazer é nosso. É uma alegria também estar aqui com o pastor Eliel, convite que ele nos fez, e juntamente com a minha esposa, né, a irmã Thaís. E uma alegria, hoje nós temos 2 temas de muita importância, de relevância para nós discutir aqui. Pastor, a gente está vendo hoje na rede social muito forte, né? Situações como da Sara, que aconteceu, uma cantora nordestina, aconteceu um acidente, ou seja, uma coisa contrária que não faz parte muito do que nós vamos falar aqui, mas já é um assunto bem interessante, porque tem a ver com o ministério e tem a ver com família, né? A gente espera que normalmente uma coisa não atrapalhe a outra, ou ande junto, né? Por que tem acontecido isso na igreja, pastor? Porque para a gente tentar elucidar esse assunto, porque às vezes essas coisas têm acontecido no nosso meio com tamanha, ou seja, repercussão no meio, né, em todo o meio evangélico e fora dele também. Qual é o posicionamento da igreja? Por que está acontecendo essas coisas nesses dias? Pastor Eliel, esse negócio de ministério nos últimos dias, né, a gente diz nos últimos dias porque a fé do crente, do cristão, está baseado na esperança vindoura de Cristo Jesus, que é o Salvador da igreja. Então, por isso, aqui no podcast nós deixamos claro os últimos dias, porque a igreja está esperando o arrebatamento do Senhor Jesus a qualquer momento. Isso é iminente e vai acontecer. E diante dos fatos, a gente vê pessoas que às vezes têm faltado com cuidado. Por exemplo, o ministério é uma coisa, família é outra coisa. Só que os dois precisam andar junto. Se o ministério não andar junto com a família e a família com o ministério, não existe nem família nem ministério. É por isso que tem pessoas que têm perdido no meio da caminhada. Porque o que seria o seu ministério sem a sua auxiliadora, a sua companheira? Ou o que seria também, né, o seu lado, né, família sem o ministério? É uma coisa que tem que andar junto. Porque no dia que você casou e a sua esposa entendeu que você tem um ministério, ela já faz parte do seu ministério, ela já soma no seu ministério. Ela já faz parte dele. E não existe ministério se você primeiro não tiver a base chamada família. Família é a base de tudo, né? Não é como nós temos visto por aí, né? Hoje a pessoa forma uma família, amanhã ele desfaz aquela família, e ele arruma outra família, amanhã outra família, e isso desgasta moral e eticamente a pessoa, ao ponto que ele perde o peso de fala. Então, a pessoa precisa ter mais cuidado consigo próprio, ter um zelo, para que as coisas não cheguem a esse ponto que nós estamos vivendo no último dia. As pessoas, às vezes, têm trocado, por exemplo, a família em troco do ministério. Quer dizer, como é que você pode priorizar tanto o teu ministério ao ponto que você mais ou menos que repudia a família?
Isso tem que andar junto. Então, para isso andar junto, tem que haver uma conciliação entre a esposa e o marido e a esposa. Isso tem que ser entre ambos, discutido e um negócio bem tratado, porque isso vai acontecer de momentos de muito sofrimento, dificuldade, de problemas, de levante. Só que um sempre será a base do outro. E isso eu estou falando quando os dois andam juntos, né? Ministério e família. Porque se não andar, infelizmente, isso vai se perder pelo caminho. Aí pouca hora a pessoa separou, tá com outro já casando de novo, tal, tá divorciando. E isso aí tá virando esculhambação no meio nosso. E a Bíblia, a palavra do Senhor, não nos ensina isso. Não nos ensina, não nos dá essa legalidade para que nós venhamos optar tanto por uma coisa ao ponto de nos separar, nos romper. E como é que sara isso? Como é que resolve isso? Diálogo. O que mais tem faltado no meio hoje, disso que nós estamos discutindo hoje, família e ministério, é diálogo. Diálogo entre o casal, entre a família, entre filhos. Outra coisa, uma sobrecarregação em cima um de outro, sabe? Ou da própria família, cria-se um jugo que Deus não colocou para nós. Porque a primeira igreja é a nossa família, lá nasce o primeiro ministério. Sim. Se você não tiver família, você não tem ministério. Que ministério é esse? Você está sem respaldo. Então, nós não estamos aqui hoje trazendo uma crítica, nós estamos abordando um tema e discutindo. E também não estamos apontando ninguém. Porque há uma oportunidade para cada um se redimir, né? Voltar atrás, reconciliar, ou retratar aquilo que já está desgastando. Porque Deus não quer um ministério que destrua o meu relacionamento, o meu casamento, a minha família. Não. Isso tem que haver uma conciliação dentro de ambos e uma somatória, e isso tem que dar fruto. É que a gente tem olhado assim, que as coisas, o pastoreado antigamente com o pastoreado hoje, né, há uma diferença tanto gritante no sentido assim pela busca de recursos. Parece que está todo mundo, assim, quando envolve muito dinheiro, quando envolve muita coisa no meio, né, agenda e tantas coisas, que a pessoa parece que vai se perdendo, né? Normalmente, por exemplo, uma cidade tão pequena como Goiatuba, né, e a gente vai refletindo, tem como espelho para as outras cidades que são maiores, né? Aqui tem no mínimo 7 pastores no terceiro, no quarto casamento, e a gente observando que o ministério exige muito e o casamento também exige muito. As duas coisas. Eu tenho amigos dentro de Goiatuba que são pastores, que teve o seu casamento, a sua família desgastada por causa do ministério. Com o passar dos dias, do tempo, né, aquela falta financeira, falta de respaldo financeiro, né, subjugou a um jugo tão grande e desnecessário que levou a pessoa a desgastar o seu relacionamento. O seu casamento foi meio que, com o tempo, se perdendo pelo caminho. E isso não pode acontecer. O casamento de um pastor com a sua esposa, isso tem que somar na sua vida. Outra coisa, sabe o que está acontecendo nos últimos dias? Eu não sou contra isso, não. Você honrar alguém, chamar de pastora, tal. Biblicamente a gente não tem respaldo para isso. Eu não vejo. Mas o que a gente vê? Que o título tem sobrecarregado as pessoas ao ponto que arranca a liberdade da pessoa. Eu conheço pastores que a mulher não pode chamar de amor, nem de benzinho, nem colocar aqueles nomes carinhosos, mas não. Tem que chamar de pastor a todo tempo. Como se fosse uma obrigação, um jugo. E isso pode até durar um tempo, mas o tempo passa e isso desgasta. Ministério não pode desgastar nós.
Paulo falou que se desgastou na obra do Senhor, mas ele guardou a fé, né? Desgastou como peça, como homem, fisicamente, na obra do Senhor. Mas no final, ele tinha a mesma força do início da carreira, ou muito mais ainda. Agora, diferente de hoje, a gente está vendo pessoas que... o peso do ministério destruiu minha família. Uai, que ministério é esse? Deus não destrói, Deus constrói as pessoas. Edifica, fortalece, né? Porque quando começou lá no início o seu casamento, você não casou com o ministério. Esse ministério pode já ter vindo com você, ou pode ter sido despontado pós o casamento, ou somado entre os dois. Isso somou ou veio para dividir? A gente percebe que há uma imposição, às vezes, um jugo muito desigual ou pesado em cima de um e de outro. E outra coisa que nós estamos vendo que é muito perigoso é a falta de coerência com algumas pessoas que têm se empoderado de uma função e anula o outro. E isso aí é desgastante. Porque o que é empoderamento feminino? Eu vejo uma mulher cheia de Deus, sábia, conselheira, que não passa em cima das autoridades do respectivo marido, independente se ele é diácono, auxiliar, obreiro, ou se ele é só um membro congregado. Hoje nós estamos percebendo, nós temos visto pessoas que anulam um ao outro, e isso não pode acontecer, porque tem que andar junto. Há um ciúme, né? Há um ciúme. Aqui é interessante que, assim, eu falo, quando a gente fala pautado em fatos, né? No sentido, assim, de que há um ciúme, às vezes, de quem quer governar essa situação, se é o esposo, se é a esposa, quem está na frente. Aí quando acontece de separar, um abre a sua igreja, um abre a igreja fulana e o outro abre a igreja ciclana, e o povo se divide, cada um vai para um canto, e a gente fica observando onde nós estamos chegando, aonde tem um freio, aonde tem um balizador, aonde que a gente possa dizer, nossa, isso aqui está certo, ou se firmar. E aí, como que faz, pastor, quando acontece esse tipo de situação? Dois governos dentro de uma casa para tentar gerar e nisso formar duas igrejas. E funciona, tem gente, e está acontecendo, está desenvolvendo, e nós estamos vendo isso, e até onde isso é legal, e até onde isso... Quem está perdendo é o reino. Até onde isso funciona, até onde isso dá certo, a pergunta é essa, pastor. Porque o reino de Deus, a Bíblia fala que não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus e transformação de vida. Então isso fala de pessoas, né? Porque ministério não é o que nós temos visto aí, não. O placa, né? O CNPJ, isso chama ministério. Mas ministério é aquilo que eu exerço dentro do princípio da sabedoria da palavra, aonde eu aplico a palavra porque eu compreendo que ela é aquilo que eu fui incumbido para levar até as pessoas, que é o que? A palavra do Senhor para transformar o pecador. Então o ministério não tem essa mentalidade que nós estamos vendo de ministério com posses, enriquecimentos. Aí você fala assim, não, mas você é contra? Não, eu não sou contra. Eu acho que tudo aquilo que se aglomera pessoas, gente, gera posse, gera renda, eu acho que está sendo mal distribuído. Ou desvirtuado de onde deveria estar sendo aplicado. Eu sou um crítico nisso, sofro por ter a minha opinião, porque nós estamos vivendo um tempo que a nossa opinião está sendo cerceada, principalmente dentro dos templos. Hoje você não pode abordar nada, nem discutir mais nada com ninguém, né?
Democraticamente, nós deveríamos ter o direito de se reunir e discutir aquilo que a gente percebe que não está funcionando. Por que não está funcionando? Mas há aquele que nós conhecemos muito bem, eu e o pastor conhece muito bem isso, está aqui minha esposa, conhece muito bem. É aquele julgo que é posto sobre nós, é tipo assim, é só um fala, só um decide, e se estiver dando certo ou errado, tem que andar na cartilha deles. E eu, pastor Moisés, me chamo de pastor por honraria, né? Eu já tive a beira de ser consagrado por 2 vezes. Um não deu conta de cumprir sua palavra comigo, não cumpriu, eu deixei. O outro queria me consagrar pastor, na época eu estava passando uma crise financeira, e disse para ele que entre a minha família comer e eu pagar taxas de convenção, eu ia tratar da minha família, porque a minha família era a base de quem eu sou. E sem a minha família eu podia estar consagrado no que fosse. Sem a minha família eu não estaria aqui hoje falando para ninguém. Não faz sentido, né, pastor? Não faz sentido. Então, por isso que eu estou contando aqui o que eu já passei. Não estou criticando ninguém, né? Quiseram me consagrar, um não deu conta de honrar a palavra, o outro queria me consagrar, o tempo não era oportuno financeiramente. Nunca foi pecado, nunca foi problema, nunca foi que eu tinha algo que impedisse eu de chegar lá, né? Eu já passei por vários ministérios aqui de Goiatuba, né? Conheço esse monte de pastores, faço parte de um grupo de pastores aqui, às vezes um polêmico um pouco que eu discuto lá, né? Eu acredito que Goiatuba nós precisávamos discutir mais um com os outros aqui, para a gente chegar onde precisa chegar. Que haja um crescimento, né? Um crescimento. Eu vejo muita religiosidade no nosso meio, que atrapalha. Eu vejo um espírito de muita grandeza de alguns, tá? Eu estou sendo franco, não estou caçando problema e nem confusão com ninguém. Eu estou sendo franco, estou expressando a minha opinião, né? Eu acho que se nós deixasse Jesus aparecer na nossa vida de forma mais evidenciado, seria melhor do que cada um achar que é maior porque tem a igreja maior, ou porque tem um ministério maior, ou porque tem um número de congregação maior, ou porque pertence à convenção tal, a convenção ciclana ou bertana, não vou citar nome de convenção aqui, porque não estamos aqui para discutir isso. Mas o que acontece? Quem é que tem perdido em Goiatuba? Goiatuba, eu acredito que não tenha 10% de pessoas evangélicas numa cidade que deve ter entre 34, quase 40 mil habitantes. Ela não deve ter 10% de cristãos evangélicos, né? É muito pouco, né? Eu lamento. E isso, às vezes, o que é? Nós precisamos, estou dizendo nós, não apontei ninguém aqui. Nós, goiatubenses, nós precisamos exercer o ministério da palavra nessa cidade. Quem vive em Goiatuba vive em qualquer lugar do mundo. Goiatuba é uma cidade pesada. É uma cidade consagrada a deuses, a ídolos, a oferendas, ao paganismo. E Goiatuba precisa sair disso. E que jeito que Goiatuba sai disso? Nós cristãos, crentes, evangélicos, nós precisamos ser unidos e fortes. E nós seremos unidos ministerialmente, familiarmente, um com o outro, quando nós respeitar cada um, sabe? Ao ponto de entender que o que tem pouco membro faz o mesmo função daquele que tem 100, 300, 500, 600. Isso não muda nada. O que muda nisso é o que é? Aquilo que nós estamos pregando. Aquilo que nós estamos anunciando é quem muda as pessoas. Porque nós não temos o poder de convencimento, a não ser pelo Espírito Santo e pela palavra, por Jesus Cristo. Se não é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, no nosso ministério, quem nós somos? Aonde nós vamos parar? Então, essa irrelevância que nós temos visto no meio de nós aqui, e até mesmo no Brasil, né? Hoje há uma busca muito grande por poder, por fazer sucesso.
E ministério não é isso. É bem verdade que tudo aquilo que você fazer com devoção, com vocação, com seriedade, com caráter, com princípio ético e moral, isso vai agariar pessoas, vai juntar pessoas. E não precisa ter inveja, não precisa ter achar que o outro está querendo aparecer. Não. Que apareça esse homem, que apareça essa missionária, que apareça esse pastor, que apareça esse ministério em Goiatuba, que alcance as pessoas e leve elas a Cristo. Que leve as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e a verdadeira conversão. Nós estamos vivendo uma época difícil em Goiatuba, que é muito fácil abrir uma igreja e chamar o povo para oração, mas as pessoas vêm e não tem mudança de vida. As pessoas vivem aquela mesma vida lavonte dentro do pecado, recebendo uma palavra profética ainda. Gente, cuidado com isso. Infeliz. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que nós estamos errando. Nós temos que aplicar uma palavra séria, a palavra de Jesus, cortante. Não existe evangelho sem mudança de comportamento e de vida e de hábito. Sem cruz, né, pastor? Não tem evangelho sem cruz, não tem evangelho sem renúncia. É um absurdo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tem pessoas que criam uma porta aqui e ali, porque não tem coragem de trabalhar. Eu cheguei agora mesmo no serviço. Cheguei. Sabe? Com minhas forças, tenho buscado, né, o trabalho para sustentar minha família. Não vivo, saio para pregar por convite. Não me convido a pregar a igreja de ninguém, mas recebi uma oportunidade, estou presente lá para exercer o ministério que Deus me deu. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas precisam compreender que igreja não é fonte de renda. Assim, a gente vai observando que eu fico observando que tem muita vaidade, né, no nosso meio. A vaidade de bobeira mesmo, de ilusão, que é uma vaidade ilusória, porque carregar a cruz, sofrer, padecer por Cristo, isso não tem um brilho sequer, não tem um brilho. O brilho que tem é de Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Então, assim, e a gente vai observando que tem tudo para a gente mudar, e eu acho que a gente está partindo de um princípio querendo mudança, porque Jesus está voltando. É fato que Jesus está voltando. Os dias estão aí, né? E às vezes a gente tem que tocar na ferida. Talvez você que está aí em casa, a gente tem que tocar na ferida para a gente poder resolver. Não tem como a gente não sentar para conversar uma coisa que precisa ser resolvida. Às vezes é falta de comunicação também, pastor. E eu não fui aqui só um crítico. Eu não sou só um crítico. Eu aponto solução. E durante esse período nós estamos conversando, daqui um pouquinho tem pessoas que escutam um pouquinho do que eu falo e vai criar um celeume, vai criar um converser dali, uma narrativa, uma falácia, né? Só que não tem problema, né? Graças a Deus, eu exerço o meu ministério voluntariamente, né? Eu tenho certeza de que Deus me chamou para anunciar a palavra dele. Não tem faltado com a verdade para com as pessoas. Eu estou aqui com a minha esposa hoje nesse podcast. Sou casado há quase 15 anos, louva a Deus pela vida dela. Sem ela não tem ministério, sem ela não tem chamado, sem meus filhos, que é a base de tudo, né, que mostra a minha preocupação, a minha intensidade, a minha vocação de que Deus colocou dentro de mim. Não sou perfeito, que nós não somos, né? Temos falhas, tem errado, nós temos passado por um monte de dificuldades, mas em meio a tudo isso, nós nunca temos deixado de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Porque o ministério e a família é uma coisa muito séria. E se você não tiver cuidado, não existe igreja se não tiver
família. A base da sociedade, não só da igreja, é a família. O diabo tem lutado contra a família nos últimos dias. O comunismo, o socialismo, as coisas estão batendo aí à porta. Estão criando igreja da inclusão. E tem uns mau caráter, uns cara lavada, que ainda está fazendo até culto da inclusão. Que culto da inclusão? Incluiu o quê? Ninguém excluiu ninguém. Cada um tomou por si a decisão de seguir a vida que quer seguir. Mas nós temos o livre-arbítrio de decidir o que queremos ser. Agora, sabe qual que é a preocupação? As pessoas hoje não querem perder ninguém. E eu não estou falando aqui da tirania que é aplicada por muitos líderes aqui dentro de Goiatuba e pastores, não. Porque aqui nós temos umas pessoas aqui que estão cerceando você de tudo. Não pode falar nada mais. Sabe? Você não pode abordar nenhum tema na igreja, você não pode chamar ele para uma conversa, porque ele já eleva a voz, ele já te joga no canto, ele te deixa no chão, ele te exclui de tudo, ele te arranca de tudo. Você sabe por quê? Porque não tem maturidade ministerialmente para discutir e abordar nenhum assunto. E é chamado de pastor. É incrível, né? A gente vai observando que tem que haver mudança, né? E só parte de nós mesmos, né? Infelizmente sim. Não vai partir de... A gente não vai esperar terceiros, quarto, fazer justamente o básico, né? O simples, que é observar as escrituras, né? Observar a escritura e andar sobre ela, né? Mas se a gente for esperar, como se diz, a gente está aqui nessa cidade, se a gente for esperar para nos locomover, para a gente fazer alguma coisa, para ser relevante, né, nesse meio, né, que nós estamos inseridos, a gente vai cansar e não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, a gente vai ficar rodando, porque muitas vezes tem gente que fica esperando, pensando que a glória e o poder de Deus está na mão dele. Né? É como se ele fosse o Papa da fé. Você tem que ir lá dar a benção para ele e depois você começar a pregar, anunciar o evangelho. Então, assim, tem muito isso. E a gente tem que lidar, como se diz, cada um com seus pensamentos, a gente tem que lidar. Não é tipo assim, no sentido assim, beleza, amigo, tá tudo bem, não vou te confrontar, no sentido assim, eu vou levantar um prédio, que o meu prédio seja aplumado na palavra. Né? Que não seja um prédio desaplumado. Que se eu levantar um prédio desaplumado, onde que vai dar o final? Então, assim, e a base do negócio está na família, né? E por isso que a gente está... isso é um desafio. A gente vê que a gente trazendo para os dias de hoje, né? E, como eu falei que o pastor é muito exigido, familiar, na área da família, na área da igreja, porque antigamente os nossos filhos, os filhos dos meus avós, meu avô pastor Joaquim, ele não precisava de comprar um iPhone para o filho, um iPhone para a esposa, né, correr atrás dessas coisas. Mas hoje parece que, né, se você não der um iPhone, um celular novo e não levar para viajar, não que tudo isso é bom, ninguém é contra isso. Mas se você não fizer isso, talvez dentro de casa, talvez você vai perder sua família hoje. Assim, às vezes eu me vejo, porque eu vou falar, às vezes eu fico pensando, analisando, talvez eu pense, nossa, será que esse pastor está se vendendo por causa disso? Para tentar segurar a família, para tentar segurar tudo isso. Isso também é uma coisa de discutir, porque às vezes ele fica ali, né, que ele faz uma campanha, faz outra para arrecadar, para isso, para aquilo, para isso, e isso é um saco sem fundo, né? Ele vai colocar isso aonde? Isso vai enfiando, um prospera, o filho prospera, e não sei o quê, e o reino, e a igreja, aonde vai estar? Lá no chinelo. E a gente fica observando essas coisas, fica pensando, nossa Senhor, como a gente tenta analisar o pensamento de quem está agindo dessa forma, de quem está se movendo dessa forma, porque ele também ele é exigido, né? Ele chega em casa, talvez ele precisa ter uma resposta. Engraçado que a sociedade entre nós, alguém pergunta, quantos cristãos tem na sua igreja? Eu já me ligaram muitas vezes, pastor, quanta gente tem lá? Pastor, como é que tá? Quantos que tem?
quê? Eles estão ligando que se o meu ministério tiver muitas pessoas, vai ser um ministério bem sucedido. E isso é bem enganoso, isso não é verdade. Que Jesus pregou para uma pessoa só. Jesus pregou para uma pessoa só. Isso não tem nada a ver. Mas todo mundo ligado em números, todo mundo ligado em cifras, todo mundo ligado em tantas coisas. E a Bíblia isso vai tirando o nosso coração. O coração do pastoreio, né? O coração que a igreja precisa. Né? Porque onde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, na verdade, hoje é assim, né? Você é agregado e compreendido entre os grandes pelo número de pessoas que você tem, como diz por aí, seguidores. Seguidores. Né? E a verdade, o verdadeiro pastor que exerce o verdadeiro ministério não tem isso. Ele encaminha pessoas a Cristo. Porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso. Então, eu não sou base de fé de ninguém. Bem verdade que eu não estou me isentando de que eu tenho que dar exemplo, de que eu tenho que comprar, pagar, que eu tenho que ser uma pessoa de caráter sério, que eu tenho que ser uma pessoa de família. Eu não estou me isentando disso. É uma responsabilidade obrigacional meu. Isso. Eu não posso ser um pastor mau caráter, de mau exemplo. Eu tenho que ser um pastor de família, de princípios éticos e moral. Eu tenho que ser um pastor moderado, um pastor que compreende. Porque a igreja é feita por pessoas enfermas, doentes. A Bíblia diz que Jesus veio para os enfermos ou enfermados, aquelas pessoas doentes. Mas elas não podem continuar doentes, porque uma vez que o ministério da palavra chegou até essa pessoa, ele tem que ser liberto. Essas pessoas não pode ser ajuntada ou aglomerada e vista como fonte de renda. Não pode. A igreja não é. A renda da igreja, ela é consequência. A Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo uma promessa aí de Deus dizendo assim, e todo aquele que estiver em mim, eu estarei nele. E se eu estiver nele, ele será uma pessoa frutífera, abençoada, lutadora. Hoje a gente tem visto aí pessoas que começou a pregar hoje, falar do amor de Jesus hoje, amanhã já quer viver de oferta, não quer mais trabalhar, não quer mais suar a camisa. Na nossa época, a gente lembra, eu morei em Porteirão em 84 para 85, e eu tinha 5 anos de idade, eu sou do 5 de 80, tenho 43 anos. E eu me lembro que a minha mãe, a irmã Maria Prata, nós ia para a igreja de a pé, e a gente, por vezes, ela ia para oração. Eu lembro que o pastor Samuel, que era pastor em Porteirão, em 1984, 85, ele era um cara que trabalhava de pedreiro, suava a camisa o dia inteirinho e à noite estava no culto de ensino. Hoje não. Hoje o cara tem aí uma igreja de 25, 30 crentes, 40, 50. Aí ele já quer viver, em cima dos irmãos, subjugando. O irmão dizima a vida toda. O dia que ele não dizimar, já joga praga, joga maldição. Se o irmão passa uma dificuldade de orar com o irmão, trazer um conselho para o irmão, apoiar o irmão, buscar uma porta aberta para o irmão saber o que está passando, escanteia o irmão, como se o irmão não tivesse feito nada. Eu estou falando que eu já fui vítima disso ênfase vezes, Porque é muito fácil você jogar maldição, dizer que a vida do fulano está emaranhada, que a vida do cara está bagunçada, que é por isso que ele está passando por isso, por aquilo, ou outra coisa ele está passando, mas acompanhá-lo de perto, às vezes não quer. E isso está no zelo do pastor. A Bíblia diz que o bom pastor chegou, tinha 99, e faltava uma para 100, ele deixou os 99 no curral e foi buscar outra ovelha que estava lá, machucada, ferida. Muitas das vezes é muito fácil nós criar uma conversação de um assunto sem primeiro abordar a pessoa para saber o que está acontecendo. Qual foi o motivo que levou a pessoa a deixar de ser um contribuinte voluntário? Porque não existe fazer nada por obrigação no reino de Deus. Verdade. O reino de Deus é feito por pessoas voluntárias. Pessoas que contribuem com o coração aberto.
Pessoas que estão contribuindo sem uma busca de retorno a qual ele contribuiu, não é aquela fonte. Porque quando a gente faz no reino, eu estava lendo um texto agora à tarde, e o texto da Bíblia diz que aquilo que faz com a mão, a outra não vê. Esse negócio de que alguém está fazendo aqui esperando amanhã a troca, isso é barganha. Com Deus não tem barganha. Você não tem que trocar com Deus. A Bíblia diz que Deus tem para dar em abundância. E dá quem quer dar e não toma emprestado de ninguém para poder oferecer para alguém para depois cobrar juros. Não existe. Não existe. Não existe pagar dízimo. Não existe. Me prova biblicamente pagar dízimo. Você paga a Deus por alguma coisa? Existe você ser um dizimista voluntário, uma pessoa que reconhece que Deus tem te abençoado poderosamente e você é grato, então você entrega voluntário. Isso aí a gente prova. A gente tem aí Augusto Nicodemos, a gente tem aí Hernando Dias Lopes, Sila Malafaia. Nós temos um monte de gente que tem abordado isso aí. Essas coisas não existem, cara. Esse negócio de jogar maldição. Até porque a carta de Malaquias 3:10 não foi escrita para a igreja de hoje. Não foi. Alguém me prove que foi? Ela foi escrita para os israelitas. E quem estava metendo a mão no tesouro lá eram os anciões, os pastores e os sacerdotes. É eles que estavam fazendo as coisas erradas. Eles que trocava a novilha sarada, a ovelha. É eles quem estavam destruindo. Hoje estamos vivendo uma época que é uma ostentação. Cada um querendo comprar o carro melhor com o dinheiro do dízimo da igreja. Há uma competição de quem tem mais poder para aparecer mais. E aí o órfão e a viúva está onde? Está esquecido, abandonado. Hoje você não vê mais. Eu me lembro, hoje é raramente uma igreja que tem assistência social. Criaram-se o argumento que pega uma parte do dinheiro e compra. Compra nada. Às vezes, muitas das vezes, na hora de dizimar e ofertar, todo mundo dizima e oferta. Na hora de comprar a cesta, vai pedir um empresário da igreja. Isso está errado. Tem que rever esses conceitos. Tem muita coisa que estão deixando de fazer o que tinha que fazer e fazendo outras coisas. Temos que aprender. E Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar isso dessas pessoas, desses pastores, anciões. Porque não tem, para Deus não tem pastor grande, pastor pequeno, não. Não tem, pastor Eliel. Deus é sério com as coisas. A Paulo fala que nós não podemos ser avarento e nem miserável. Que a avareza é pecado. E a avareza pode nos levar ao inferno. Mas tem gente que prega que se não for dizimista vai para o inferno. Me prova que isso é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Agora também, não vá você também participar da igreja, da comunidade da igreja, comer lá, beber, alimentar da Santa Ceia, do pão, do vinho, usar o banheiro, as dependências da igreja, água e luz, participar de tudo da igreja também e só querer usufruir. Também está errado. O pastor é digno do seu salário, não é dos altos salários, não. Isso está errado. Eu não tenho medo de falar isso e não estou pecando. Nós temos vivido um tempo que há muita coisa abusada no meio de nós. Há um encabrestamento, tem cerceado a fala dos nossos irmãos. E o povo também é omisso pra caramba, ninguém busca mais o seu direito, reivindicar, cobrar. Você não pode cobrar mais nada de ninguém não, ué. Você cobra do pastor alguma coisa, ele te rebenta dentro da igreja. Principalmente em dias que você não vai no culto. Você sabe por quê? Porque não tem a hombridade de caráter de conversar com você e cair em si de que aquilo que estou falando ou discutindo é uma abordagem de um tema bom. E isso tem atrapalhado também o crescimento ministerial da igreja. Pastor Moisés, eu acho assim que às vezes pode acontecer assim, eu penso, né? Que às vezes o pastor está ali num cargo, né, aparentemente superior, e ele vê alguém crescendo, tendo um conhecimento, né, sobressaindo, ele começa a cessear, ele começa a cortar, podar a pessoa. Isso talvez eu vou falar involuntariamente para tentar, né,
Mas assim, por que ele às vezes ele age assim, com medo de perder? E eu estou observando assim que às vezes, muitas vezes, numa cidade pequena, a gente não está ganhando alma, a gente só está trocando 6 por meia dúzia. Às vezes a pessoa sai de um canto e vai para outro, sai de um canto e vai para outro. Mas cadê as almas mesmo que esse cara ganhou? Há poucos dias um pastor me disse assim, eu falei para ele, a igreja não está crescendo. E ele disse, está crescendo sim. Eu falei, não está crescendo. Eu estou recebendo pessoas. Eu falei, isso aí está mudando. Está mudando só de lugar. Amanhã ou depois, essa pessoa geralmente ela tem raiz, ela vai voltar para o lugar de origem dela. E isso não adianta. Porque o que é visto como crescimento da igreja? Propagação do reino de Deus. Pessoas novas convertidas, alcançadas, arrependidas, levado ao batismo. Né? A pessoa passa pelo processo ali de encaminhar ele até o sepultamento da vida velha, antiga, e um caminhamento novo. Sabe o que acontece hoje? Há um monte de gente passando a rede, tarrafa na igreja do outro. Torcendo que o outro... Isso é fato. Eu estou falando aqui, eu sou nascido e criado na igreja. Tenho 43 anos de crente, graças a Deus, de evangelho. Né? Fui ensinado ao evangelho por uma analfabeta, que é a irmã Maria Prata. A maioria da cidade conhece ela. Está viva, com quase 80 anos. Profeta do Senhor. Nunca negou a fé. E eu estou aqui como crente, destemido, valente, para discutir e abordar esse assunto de família e ministério aqui hoje. Por isso que as coisas têm acontecido. Você percebe que há um inchaço na igreja. Aquela igreja assim, ela tipo incha. Buf, tem muita gente. De repente, muita gente que tinha lá foi embora. Sabe por quê? Porque fica buscando pessoas de outra igreja. Irmão, vamos ter ética, vamos ter comportamento, vamos dar conta de dar conselho. Por que você está chegando aqui? Por que você veio para cá? Qual que é o motivo? O que aconteceu lá? Não, fica lá com o seu pastor. Aqui em Goiatuba passou um pastor aqui que fazia isso. Amigo meu até hoje. Isso é o princípio normal, porque o que acontece? Para que eu vou tomar de conta de uma ovelha que está passando por um processo ou que está vivendo algo ali, ele vem, que eu estou vivendo outra coisa aqui no ministério, eu já coloco ele aqui, é uma peça de um quebra-cabeça que não vai. Vamos deixar bem claro um negócio aqui, que você mudar de ministério, isso não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum. Você não deu certo aqui, não deu certo com Pedro, isso aconteceu na Bíblia. Paulo e Pedro não se deram certo. Cada um pegou o seu canto e ficou para lá e o outro para cá. Falou, nós vamos para o céu. Não, isso aí é outra situação. Outra questão. Né? No céu nós vamos chegar lá, lavado e remido, sem essa natureza nossa, mas andar junto não dá. Então isso não há pecado, isso não queima ninguém, isso não desgasta ninguém. Tá? Trocar de ministério. Eu já passei por vários em Goiatuba, tenho as minhas críticas sobre cada lugar que saí, mas reconheço também que serviu também por um tempo de porta para me ajudar e me prosseguir no meu ministério. Tem as minhas críticas a eles, como se convidá-los para debate nós estiver aqui, eu aponto a eles o porquê que saí e falo. Por que discordei? Porque eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho medo de ter medo. Porque eu não devo nada para eles, nem eles para mim. Eu só não dei conta de caminhá-los com eles. Mas respeito como líderes, como pastores. E outra coisa, vejo, né, que quando você sai de um ministério, você não tem que sair de lá, né, furioso, caluniando o ministério, porque lá tem um líder respectivo que está fazendo lambança, coisa errada. Não. Você não pode tratar no comum de um todo, como se ninguém presta, como se ali esse ministério não é sério. Não é assim não vejo assim. Né? Isso vai de líder para líder, vai de pastor para pastor. Infelizmente, às vezes a liderança chefe não sabe das coisas, você tenta esclarecer, eles não acreditam. Né? Há todo um processo. Então, deixando bem claro aqui, que alguém que deixa o ministério e vai para outro, isso não há nenhum mal nisso. Eu não vejo nenhum desgaste, eu não vejo a pessoa ficando queimada com isso. Não. Eu acho que a pessoa, sabe para onde a pessoa não pode ir? É deixar de seguir Jesus, é deixar de congregar, porque eu também não sou a favor de negócio de crente em casa.
Eu acho que nós temos que ser pastoreado, nós temos que ter um pastor, nós temos que ter alguém que interceda por nós, que dê conselho para nós. Como é que é? Com comunhão com os irmãos. A Bíblia fala, segue a paz com todos e a comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não sou a favor. Se tem alguém que vive em casa e dê conta de ser crente, eu respeito. Né? Eu até não gosto muito do tema não, mas dá para discutir uma hora sobre o desigrejado. É um tema meio polêmico e pesado, porque dá para compreender que alguns já estão vivendo assim, devidamente por assuntos que nós já abordou aqui hoje. Eu tinha um amigo que há pouco tempo ele estava assim, eu era contra isso e falava muito com ele. Hoje ele está numa igreja, eu louvo a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas isso, irmão, não tem nada a ver. Né? Você saiu daqui e foi para o Ministério A, Ministério B. Ué, não, graças a Deus, é que não deu para andar mais comigo. Ainda bem que ele achou um outro lugar. O ruim é quando a pessoa desvia. Né? A pessoa volta às práticas erradas. Tal. Isso é um absurdo. Mas nós, como líder, como pastor, como pessoa de Deus, nós temos que ter o carinho, o cuidado para não machucar as pessoas, para não ofender as pessoas. Agora mesmo você abordou um tema aí, sobre a questão, a preocupação de sustentabilidade em casa. É por isso que entre o casal não pode ter aquilo que eu costumo dizer que o atropelamento, sabe? Cada um tem que saber com o que pode fazer, com o que pode comprar. Cada um sabe aonde tem que dosar as coisas. Ultimamente, os pais, as mães não têm sabido. Tipo assim, o pai sabe que não pode fazer aquilo, não quer fazer, mas a mãe meio que obriga. E as mulheres de hoje têm que aprender a dosar isso. Né? E outra coisa que tem que tomar cuidado é entender que a voz do esposo, o esposo, ele é o provedor de casa, não é a mulher. E não vai ser nunca. Isso nunca. Porque há uma desigualdade. Porque para fazer coisa errada ou para tomar as decisões, sem ter a obrigação de cumprir, elas querem. Mas na hora de ir trabalhar e medir força igual os homens, na maioria hoje das que está empoderada, aí para elas não serve. Então, temos que ter o cuidado. Porque isso não pode entrar na igreja. A mulher tem que saber o seu lugar. A mulher tem que ter cuidado com o seu casamento, tem que ter zelo com o seu lar, não pode se abster das suas obrigações funcional dentro de casa, de zelo para com o marido, e da mesma forma o marido para com a esposa e para com os filhos. Hoje nós estamos vendo tanto pai e mãe, uns caras fracos, uns caras sem fala, os filhos maltratando o pai, maltratando mãe, e perdeu a autoridade dentro de casa. Sabe por quê? Porque às vezes não tem mais oração, não tem mais leitura da palavra, não tem mais culto familiar, e vive só na religiosidade de um culto ou dois por mês e uma santa ceia. Que fé é essa? Dessa forma. Gente, eu quero falar do patrocínio nessa noite. E Cabanas Delivery. É um pessoal muito bacana, um pessoal que abraçou o NPB Podcast e tem estado com a gente aqui. Também Europa Revestimentos. Europa Revestimentos fez esse painel aqui pra gente. É um irmão, né? Pessoal da Europa Revestimento, gente, entra na página deles, Europa Revestimento no Facebook. Vocês vão entrar, vocês vão ter noção do que é a qualidade. Pensa num cara enjoado. É o Francis. O material que ele tem ali de acabamento para casa, tudo. Você quer fazer uma parede, um muro, fazer uma calçada, borda de piscina, tudo ele tem ali. É um cara especial, um cara que manda todo o Brasil. Ele manda para todo o Brasil, já manda para todo o Brasil. Ele fez esse cantinho aqui pra gente aqui, pintou aqui, ficou uma beleza, ficou lindo. Muito bom. Também quero lembrar também da página do Climatizador Top. Também é um parceiro da gente.
Se você quer fazer manutenção de climatizador, você pode procurar entrar na página aí, ó, climatizador top. Também, se você quer fazer o curso, quer aprender aí, fazer manutenção de climatizador, você está aí numa cidade remota aí, está distante da gente, tem ali o link ali na página, você vai aprender com esse curso, manutenção no climatizador portátil, manutenção no climatizador de parede, de teto. Então, tá tudo ali. Entra na página Climatizador Top, curte lá, deixa aí o seu like lá e também ali na página Europa Revestimento. Vocês vão ver o que é. E esses são os parceiros da gente aqui, também, como eu disse, né, o pessoal da Açaí tá com a gente, que é o Cabana Deliveries. Toda Goiatuba eles entregam, toda Goiatuba. Eu já comi o açaí deles lá, é o melhor da cidade, não vou puxar saco para eles, né? Mas eu já comi lá, eu fui lá para saber o que é um açaí de verdade, né? Talvez as pessoas pensam em açaí, tem que pensar o certo, pensar Cabanas Açaí, que é um pessoal bacana, um pessoal assim, que atendimento deles é de primeira qualidade. Ligou, chegou, vou passar o telefone deles para vocês aqui, que já está aí no link para vocês e na geral. É o 64 984 42 60 55. 984 42 60 55. Aqui todo mundo já comeu o açaí do Cabanas Bar, o Cabanas Deliveries. Todo mundo aqui já comeu e a prova com certeza é um bom produto, né? Um bom atendimento, a gente, né? E é parceiro da gente aqui, gente. Ou seja, se você está com vontade de comer açaí, é com eles mesmo. Pastor, sim. A gente vai observando que é muito bom a gente poder estar em comunhão, mesmo que alguém gosta de amarelo, outro gosta de azul, outro gosta de vermelho. Isso não muda, né, o que nós fazemos, o que somos em Deus, né? Em Cristo não muda nada. E quando a gente coloca um tema como esse sobre família, né, é para haver crescimento, porque é uma coisa tão desafiante, né, nesses dias. Eu acho que é até mais polêmico do que o ministério, porque um está ligado com o outro, mas às vezes porque quando a gente vai colocando, como se diz, o profeta não tem honra na sua casa, ou né, ele tem mais facilidade de ser honrado lá fora de que lá dentro. Se ele falar, mulher, vamos dar uma direção, o esposo, Deus está falando isso, talvez um dos dois deve ficar meio pensar, será que está mesmo? Será que... Então, assim, e aí muitas vezes Deus usa de fora, né, para agregar valor, para falar mesmo, para confirmar, né? Porque a Bíblia vai dizendo que a mulher sábia edifica e a tola destrói. E Thaís, o que é para você esse tema? O que é para você justamente família e ministério? É um tema legal. Gostei. Até falei com Moisés, amor, o tema vai ser pesado, forte, né? Porque, igual ele falou, é conciliável. Se um não tá bem, o outro também não vai estar. Então tem que saber conciliar, sim. E eu vim de uma família evangélica, sou do berço cristão. Meu pai tem um ministério, é pastor. E minha mãe sempre foi quietinha. Ela fala que não tem ministério, mas tem sim. Por ela estar junto, ela tem um ministério sim. Porque quem é que ministra a bênção, quem é que ora, quem é que intercede, né? Para aquilo fluir, para aquilo dar certo. É a mulher. Ela fala que fica quietinha, não, ela quer só trabalhar nos bastidores. Uai, como assim? Claro que é um ministério. Como é que as coisas vão fluir se não tiver os bastidores? Né? O que trabalha lá atrás. Então o ministério é grande, sim, eu falo para ela. E eu aprendi, sim, com ela. A minha mãe, quando meu pai estava dirigindo a igreja, ela gostava de ficar na porta. Ela não queria sentar no púlpito, ela não queria sentar lá na frente. Ela não queria falar nada, ela queria ficar na porta. E muitas pessoas testemunharam, olha, quando eu cheguei aqui, fui recebida pela pastora com um abraço, que lá foi tudo.
ministério. Então, meu pai, sem ela, como assim? Não ia dar certo. Não ia dar certo. Né? Não ia. Eu poderia ver, né, isso neles, ficar chateada. É igual Moisés falou. Família de pastor sofre. Eles sofrem. São penalizados, né? Sofre mesmo. Sofre. Yeah. Porque o pastor quer usar a família para mostrar para a igreja como é que é. Isso. Né? Acaba sendo, né? E somos penalizados por isso. Né? Eu saí de casa muito cedo. Eu casei com 16, né, amor? 17 anos. Então, quando meu pai realmente foi dirigir uma igreja, que ficou muito tempo, eu não estava com ele mais, eu estava casada. Mas a minha irmã, tadinha, a minha mãe sofria penalidades para mostrar para a igreja como é que ele queria que fosse, como é que tinha que ser. Então, a família de pastor sofre. Né? A gente tem que mostrar isso também, não é flores, não. Né? Quando o pastor ele trabalha para alcançar as ovelhas, para alcançar as pessoas, não por dinheiro, sofre. Porque falta uma roupa, falta um sapato, né? Falta um alimento, você quer tomar um lanche, não tenho hoje, filha, não tenho dinheiro, então não tem como eu te dar, não, então nós espera. Então, querendo ou não, a família de um pastor é penalizada, né, por ser filha de pastor. Então, a família tem que ser, sim, um conciliamento do ministério, tanto para o homem, para a mulher, né? A minha irmã tem um ministério, ela é cantora, eu louvo também. Então, se não tivesse uma base na família, creio que eu não estaria aqui, né? Se eu não tivesse a base familiar, eu não teria um casamento bem sucedido. Então, para mim ter uma família, eu tive uma base lá no passado, que foi a base meu pai e minha mãe. E como já foi dito, o ministério começa em casa. A primeira igreja é em casa. Se não estiver bem lá, né? E é difícil a gente poder explicar, às vezes, esse padecer, né? Não é brincadeira, porque o filho, às vezes, a gente não assim, ele compreender isso, porque senão ele vai pensar, nossa, Deus me livre de ser igual ao meu pai, sim, Deus me livre de estar no ministério, Deus me livre disso e daquilo, sim, né? E eu já observei muita gente perdendo o coração do filho por causa disso, né? Tem que ter um mover do espírito, tem que ter um mover do espírito, sim, ali, porque não é só um lado obscuro, né? Isso. Tem que haver um mover do espírito para que aquilo aconteça. E eu já observei assim né, do pai falar de uma situação, às vezes ninguém presta, todo mundo que saía da igreja porque tinha algum problema, não prestava, isso e aquilo. Mas a gente vai observando que isso os filhos observam, vê com tudo. Certeza. Né? E eles vendo essas coisas, fica difícil da gente tentar mudar a forma de pensar. E a gente tem que ir observando isso. Eu acho que a gente tem que ir observando isso, porque é muito difícil a gente mudar a forma de pensar. Gente, chegou nossa açaí aqui, nós vamos comendo e vamos conversando. Pode pegar o de vocês. Pastor Eliel, a família do pastor, eu não consigo ver um pastor, principalmente quando ele está em exercício de função, na responsabilidade de dirigir um trabalho, uma igreja, seja lá ela grande ou pequena. Eu acredito que esse pastor, a igreja tem por obrigação cuidar dele. Tem por obrigação nossa. Eu nunca me afugentei disso e eu não gostaria de ver meu pastor, ou você gostaria de ser um pastor que estivesse recebendo maus cuidados ou mal zelado, né? Até porque é o seguinte, tem que ter um cuidado no meio disso aí, porque o pastor da igreja, não é porque ele é pastor que ele não tem direito a férias, que ele não tem direito de viver socialmente com a família, fazer um passeio,
como por exemplo Caldas Novas aqui, é uma cidade turística perto de nós, o pastor tem direito de viver a vida. O pastor não tem que viver subjugado, né? O pastor não é melhor que ninguém, não. Não é. Ao ponto de ele tem que ser tão exemplo que ele não pode participar de nada. Eu não vejo assim. Eu vejo que nós temos que entender que ele tem família, que ele não pode viver sob pressão, porque já existe uma pressão, né? Mas a pressão que eu estou falando aqui, né? É da falta das coisas, viver mal vivido. Não, isso não é. Outra coisa, tudo que um pastor fizer ou faz dentro do ministério, isso não tem que ser via de regra, de obrigação, para que ele venha um dia ter que passar aquilo para o filho. Eu não vejo isso. Eu acho que isso é um pouco transitório. Porque, tipo assim, se o meu filho tem ministério e ele, né, como diz o Paulo, se ele, né, tem isso por um apreço, se ele deseja ou é psicopado, a Bíblia diz que excelente obra ele deseja. Isso é maravilhoso. Mas o que nós temos visto nos últimos dias é que há um jugo obrigacional. Isso. Sabe? E interessante, pastor, que normalmente cria também uma expectativa, mas também ele não precisa ser pastor, mas também não precisa ser desviado. Entendeu? A gente tem um 880 que precisa ser. Tem que acabar com isso. Né? Esse 880, cara, um dia o cara tá. Né? Então, assim, precisa se resolver isso no sentido assim. Ele não precisa levar o ministério, mas ele precisa ser crente. Hoje nós estamos vendo Se ele for crente, se ele vir para o céu, já tá. Né? Imagina, porque a gente está observando a maioria dessas pessoas que estão fazendo essas coisas muito difíceis. A maioria deles são, né, é filho de pastor, é isso, é aquilo, né, e a gente sem volta. Por que eu falo sem volta? Porque ele conviveu no meio, né, esse é o desafio, é conviver no meio. Ele conviveu, viu que não gostou, né, ele não gostou, não sei o quê, não quer ser igual a minha mãe, não quer ser igual ao meu pai, e vou embora, né, é o filho pródigo que talvez ele não encontre e volta para casa. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo daquela menina que saiu, né? Qual a menina que saiu esses dias? Aquela que pintou o cabelo, todo mundo já sabe qual é. Então, ela foi num caminho que é o filho pródigo, né? Bacana, né? Foi, pode voltar? Pode. Mas o filho pródigo, ele voltou porque sentiu fome. Voltou porque estava em falta. Voltou porque estava difícil. E normalmente, aonde eles estão indo, normalmente tem alguém abraçando eles já tem o grupinho, ou seja, tem um grupinho que está vivendo de lei runê, está vivendo disso, está vivendo daquilo. Tem a renda, né? Então, assim, que dia que esse povo vai sentir falta se não for, só se tiver fome de Deus? Porque fome, a falta aí vai ter que ser espiritual. Porque não tem outro sentido. Mora em cobertura, mora isso. O patrocínio dobra, porque agora está disposto a falar mal dos crentes, está disposto a revelar né? O lado. Por que o filho do pastor, o genro do pastor, tem que ser pastor? Isso não é via de regra. Isso não tem dado certo, não tem funcionado. Por exemplo, hoje eu tenho a função de que Deus me entregou, de pregar a palavra. E não é fácil, é uma função muito cobrada e pesada. Amanhã o meu filho Levi Moisés tem que ser? Não tem não, ele tem que servir a Deus, é isso que eu quero. Amanhã ele decide ser um empresário, um empreendedor, ele decide ser uma pessoa aí, né? Um jogador, um atleta. Uai, que mal há nisso? Agora não, porque o pai dele foi pregador, ele tem que ser. Ele tem que exercer o mesmo ministério? Não. O importante na vida das pessoas é ele ter o temor da palavra, ter obediência, seguir a Cristo até a volta dele. Porque a Bíblia diz, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação?
Hoje é tipo assim, ministério tem que ficar passando, sabe, de um para o outro, porque na verdade a visão é patrimonial, sabe? Ninguém quer abrir mão. É muito dinheiro, é muita entrada, essa igreja rende não sei quanto. Como é que você vai deixar esse ministério, meu filho? E aí o filho não quer nada daquilo. O genro não quer nada daquilo, não tem nada para fazer aquilo, não tem chamado, não tem capacidade. Aí o cara vai lá e entra naquilo e vê de ajudar a si e a igreja, ele arrebenta consigo e arrebenta com todo mundo. E isso aí é perigoso. É por isso que precisamos cair em si, ter o cuidado de que a função que é sua, pode ser que amanhã não seja do seu filho. Esse negócio é assim, é uma coisa que já deu errado, né? Já deu errado, a gente já sabe que deu errado e vai continuar dando errado. Aquilo que não é levantado por Deus, aquilo que não é forjado no fogo, né? Porque é dessa forma que o vaso é forjado, é no fogo, né? Ele é moldado, depois passado no fogo. Então, assim, é uma coisa que já deu errado. Mas é que as pessoas insistem devido a recurso, né? Outra coisa a não ser recurso, para manter o recurso no mesmo lugar que está. Não é uma questão de falar assim, né? É questão de recurso. Eu não vejo outro modo. Mas muitos, né, já têm percebido isso. Eu observei que muitos já têm percebido isso e não têm tocado, têm entregado. Fala, não, eu estou entregando, vou entregar para outra pessoa. Eu estou observando isso por quê? Porque devido o tempo, cada vez vai ficando mais difícil. É uma coisa, você dá o que você tem. Você não dá o que você não tem. E isso é o pastorado, né? Você dá o que você tem. Se você tem uma família abençoada, é isso que normalmente as pessoas vão enxergar. Agora, se você só é um formado em teologia, se você é formado naquilo, no outro, mas não tem uma unção para se locomover, porque a unção faz a diferença, né? Se não tem a unção para se locomover, não adianta de nada. Mas insistem. Eu acho que isso essa vertente é uma coisa que está para acabar. Está para acabar, não aguenta, não adianta. Você colocar a sua cruz é a sua cruz, a minha cruz é minha. Você pode até me ajudar na minha cruz, mas a cruz é minha. E o ministério, ele tem uma cruz, ele tem um peso de glória, né? A Bíblia vai dizer que essa leve momentânea tribulação nos trará um peso de glória. Então, assim, às vezes o cabo quer pegar uma coisa que ele não tem estrutura. E a tendência é afundar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que já deu, tinha que dar. Isso é uma questão de um ministério, né? Que é um ministério, normalmente, a Assembleia, que costuma fazer essa caminhada, né? Está arcaico já. Como se diz, eu não isso aí vou. já está vencido já, porque a gente percebe que aonde tem feito não tem dado certo. É um ministério abençoado, mas que muitos anos já está observando que não dá, não está funcionando, não dá para funcionar mais assim. Por quê? Porque não suporta. Não suporta. Se o caboclo não for levantado para levar pedra, ele não suporta pedrada. Não suporta, não adianta. Ele chora, ele desiste, ele suicida, ele tira a vida. Porque as coisas do ministério, irmão, é muito desafiante, é muito difícil. Às vezes as pessoas pensam, nossa, não sei o quê, vê o lado famoso, o lado bonito, vê a gente pregando com eloquência, vê muita coisa e fala, cara, eu quero isso. Se você quer, tudo bem, Deus te dá, mas vai ter que passar pelo processo. Aí que é o deserto. E aí o negócio de ser forjado. Agora, se meu filho passar pelo deserto, se ele formou, se aconteceu, se ele estiver pronto, ele vai ser levantado. É uma questão de estar pronto. E pronto assim no sentido de Deus ter preparado ele, né? Deus ter pegado ele, quebrado ele, feito ele de novo, um novo vaso. E a gente fica observando assim, que é uma coisa que já não funciona. Mas se insiste, se continuar insistindo, quem perde é o reino. É o reino. Porque é pessoa sem unção, é pessoa sem uma atitude pastoral, está ali só esperando recurso e mais recurso, está olhando por mais recurso, não pelo chamado em si. Leva aquilo ali numa forma natural. E o chamado não é natural, não é só natural. Podia ser.
Era tão fácil a gente sentar numa cadeira de teologia e aprender a ser pastor, aprender a ser isso, aprender a ser pai, aprender a ser obreiro. Isso não se aprende numa cadeira de teologia, sentado na escola de teologia. Aprende algumas práticas, mas aprende algumas teorias, mas a prática não se aprende lá. Eu posso ter um diploma de pastor, posso ser colocado como pastor, ser honrado como pastor, mas e aí? Cadê a unção mesmo que vem de Deus? Às vezes as pessoas ficam loucas para ser consagrada, mas e aí? Cadê a unção? Cadê? Porque hoje, igual você está falando, hoje tem consagrados, e eu já observei, já falei sobre isso, de gente que foi consagrado sem nenhuma, só por causa de recurso, porque o caboclo tinha o recurso. Tem um dízimo gordo. Ele tinha um dízimo maior do que os outros. Tem um carro bom. E é terrível isso. É visto pela aparência, pelas posses. Hoje, por exemplo, há um engano no meio de nós grave. E quase todos estão cometendo. Não estou generalizando. Mas hoje é visto como bem-sucedido alguém que tem carrão, casona, fazenda, riquezas. Agora, por exemplo, quando você vai para saber sobre a família do cara, sobre a vida do cara, meu Deus, ministerialmente, como crente, aí você descobre que não tem nada de Deus naquilo. Mas o visionário, né, o mercenário que consagrou ele, é mercenário, que ele não quer seu bem. Porque o pastor que não repreende a pessoa e ele se vende para aquela pessoa, ele não te ama. Ele não está te conduzindo ao céu, está te conduzindo ao inferno. Porque ele comunga das suas práticas, né? E não tem uma reação contrária àquilo, porque tem medo de perder o dízimo, a oferta gorda. Quer dizer, e com isso o que acontece? Adoece todo o ministério dele, porque ele tem 2 pesos e 2 medidas, né? O chicote bate só num. Só no Chico. O Francisco, de boa. E com isso, o que acontece? Frustra muita gente. Cansa. Traz uma exaustão ministerial sobre outros. Né? E você não pode conversar sobre isso. Você tá ali, mas você não pode dialogar sobre isso. Por quê? Porque a pessoa, ele é visionário financeiro. Então, uma pessoa dessa, eu não vejo que ele tem ministério. Ele usa do ministério para obter recursos como meio de sustento. Porque o verdadeiro pastor, ele não tem medo de perder a ovelha, porque ele sabe que ele vai corrigir na palavra. E quem cuida da igreja é Jesus. A igreja não precisa de política, não depende de política, a igreja depende da palavra e do Espírito Santo. Agora, a política faz parte de nós. Mas a igreja não precisa se corromper a sistemas para obter as coisas, como se de repente vai acabar. Que igreja que acaba? Como é que arranca Jesus do meu psique, da minha mente, do meu coração? Pode fechar as portas dessas igrejas tudo no Brasil. Pode destruir todo o CNPJ. Eu quero ver arrancar Jesus do seu coração, se você tem convicção de quem é ele. Olha lá o Coliseu. É só história. Por quê? Roma levantou contra os cristãos. Fizeram martírio, jogaram na arena, jogaram para os leões comer, fizeram tochas vivas e morreram cantando. Você sabe por quê? Não via templo como lugar que Deus estava, porque eles eram o templo. As pessoas hoje, rapaz, é cada coisa que a gente vê, as pessoas acham que Jesus só está ali na igreja esperando exilar. Não, Jesus, ele tem que estar em nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelo fruto. As pessoas têm que compreender uma coisa: o véu foi rasgado de cima a baixo.
Todos nós temos legalidade para se arrepender, para confessar a Cristo, para deixar o mundo errôneo, as práticas pecaminosas e se arrepender ao Evangelho de Jesus Cristo e mudar de hábito de vida. É isso que é o reino, isso é Evangelho. Agora hoje não, hoje é tipo assim, aqui no templo, né? Como se aqui fosse aquele lugar que só aqui acontece, o anjo da igreja, né? Mas o anjo da igreja, meu Deus do céu, não fala com os irmãos, cercia a fala de alguns, né? Não compreende, é uma falta de compreensão com as pessoas hoje dentro da igreja, né? Mas é o anjo da igreja. Gente, nós precisamos compreender que nós precisamos chegar a Cristo pelo arrependimento, pelo poder da palavra. Hoje não fala mais na igreja, infelizmente. Não. Antigamente os pastores antigos, com pouco conhecimento de leitura, mandavam ler a Bíblia. Hoje não manda mais ler a Bíblia, porque ler a Bíblia traz conhecimento. Nos liberta. Verdade. Porque o que nos liberta da religiosidade? Jesus, a palavra, a Bíblia. A Bíblia é a fonte que eu e você temos, não é do pastor não, é nossa, que nós temos para que nós leiamos ela e através do seu Santo Espírito, ele comunica com o nosso espírito, com a nossa alma e nós sejamos esclarecidos à luz da Bíblia para nós caminhar em Cristo. Agora hoje não, é um monte de pastores, de líderes, que se denomina líderes, também é trem de tudo quanto é canto que sai aí, né? É igreja de tudo quanto é nome. E se pregar Jesus era maravilhoso. O problema é que na maioria das vezes fica criando fábulas, né? Enganando pessoas, facilitando para poder conseguir voto, né? Voto financeiro mesmo, de dinheiro. Agariar fundos, porque não tem coragem de trabalhar, vai caçar um serviço, ué. Que mal há em ter igreja? Nenhum. Eu sou a favor de abrir uma igreja todo dia, desde que prega Jesus Nazaré. Jesus que cura, liberta, transforma e leva para o céu. Sou a favor. Sou a favor. Que prega evangelho genuíno, mas que não vá ficar lá dando uma de mercenário para cima das pessoas. Não pode fazer isso, isso é pecado. Jesus não agrada dessas práticas, dessas coisas. Pastor, isso o apóstolo Paulo falou, que o evangelho seria pregado por porfia, por inveja, por contenda. Por contenda. Então, assim, é uma coisa que nós em si não temos o controle. Isso, como se diz, vai acontecer, o joio sempre vai estar no meio do trigo. É uma coisa que você não arranca, que só o Senhor no dia justamente que Ele vai estar fazendo arrancando essas pessoas do nosso meio. Está conosco aqui a pastora a irmã Vilma, a irmã Sônia, tem sido sempre uma bênção no nosso ministério. Deus abençoe a sua vida, irmã Sônia, e a irmã Vilma e tantos outros irmãos que passaram aqui, têm deixado comentário. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês fazem a coisa acontecer por nós aqui, ó. Vocês são os nossos braços, as nossas pernas. Amém. Nos faz ir aonde nós queremos ir. Fomos chamados para ir, mas devido, ou seja, à dificuldade de locomoção, vocês fazem isso por nós, nos compartilhando, nos enviando, e como uma flecha na mão do valente, assim estamos nós nessa noite para falar a verdade, para falar. Muitas vezes a gente quer até mesmo dar voltas para não falar algumas coisas, né, para não ser tão duro, para não ser tão pesado, mas e alegrar um pouco o ambiente, porque é necessário, mas é uma situação difícil, mas que a gente sabe também que nós estamos perto da volta do nosso Salvador, e isso aconteceria. Então, assim, a gente tem que levar um equilíbrio, né? Um equilíbrio assim, nem muito a sese, nem muito né? E ficar ali no equilíbrio, né? Entre a fé e a razão. Para a gente não se perder, porque devido, né? Essa tempestade, essa nuvem
né, de situação contrária que está nos acontecendo nesses dias, né, para a gente dar um norte para esse pessoal que está nos acompanhando, para a gente poder tá falando, sim, qual é a solução, pastor, para esses dias, qual é a solução para aqueles que querem, porque Jesus dizia justamente, queres que eu te faça? Porque às vezes a pessoa também não quer, ela quer viver ali como coxo, ela vive daquele recurso, ela vive daquele jeito, ela não quer e pronto. Nós, por exemplo, nós decidimos querer, nós lutamos, absorvemos os impactos como soldado na guerra, na trincheira, nós não retrocedemos, porque Deus está conosco, nos guardando, nos livrando, nos perdoando, a graça dele está sobre nós. Mas o que acontece? Qual é o conselho dessa pessoa, para essa pessoa que quer viver o evangelho, que não quer viver só de oba-oba, no sentido assim, desse movimento, descobrir qual que é o lobo e qual que é o pastor. Pastor, qual que é o conselho para ele descobrir qual que é o pastor e qual que é o lobo? O conselho é o seguinte, eu vejo que o caminho, você tem que saber chegar ao lugar e ver se o lugar está te levando a Cristo pela palavra, ao arrependimento. Não falta com conselho bíblico, não nega a fé para você, não negocia princípios, nem ético e nem moral. O verdadeiro pastor, ele corrige a ovelha, ele tem duas coisas que pastor tem que ter: cajado e óleo. Não adianta ser um cara pauleiro que não tem óleo, porque a correção está no cajado, mas o óleo está no Espírito Santo. Ele tem sabedoria para falar com a pessoa. O problema hoje é que tem muito pastor que não tem sabedoria. Tem coisa que não dá para falar em público, tem coisa que tem que ser chamado no particular, tem coisa que não dá para falar só entre um pastor e uma pastora, tem coisa que tem que ser falado entre alguns do ministério, não a todos. O que tem faltado nos últimos dias é amor. Precisamos ter amor. Se nós, a Bíblia diz, se falar em língua estranha, se profetizar, se orar, se nós cantar, se nós fizer tudo isso, mas se não tiver amor, nada resolve. Então precisamos ter amor, ter zelo. Hoje está faltando zelo de pastor para com as ovelhas. Carinho, cuidado. Não é negócio de mandar mensagem de WhatsApp, não. Vai atrás da ovelha. Gasta tempo. Hoje cria grupo em igreja e fica lá enchendo o saco no WhatsApp, mandando mensagem. Como é que você vai saber por uma mensagem que eu te passo o que eu estou sentindo, pastor Leão? Vai lá, bate no portão, vai tomar um café. Se não tiver o café, vai lá buscar o café para coar. Vai lá buscar a coca. Se não toma coca, busca suco. Mas vai lá evidenciar dos fatos. Vai lá orar. Há pouco tempo atrás, na pandemia, tinha pastores em Goiatuba entregando ceia na porta do portão. A pessoa que se virava, o cara não tinha hombridade de entrar para dentro, cantar um hino, ler o texto da palavra e celebrar a ceia com a pessoa com medo da Covid. Gente, o apóstolo Paulo falou que para ele morrer era ganho. Você sabe o que ele está dizendo? Rapaz, eu estou com Cristo. Se para ele entender que aqui na terra não dá mais para mim ficar e ele já me quer que eu esteja com ele, amém. O ministério nosso, ele não pode estar subjugado a momentos e eventos desse mundo, não. Não adianta esconder, não. A nossa pátria não está aqui. A Bíblia diz que ela está em Cristo no céu. Nós não somos cidadão daqui. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que por um pouquinho de tempo e logo nós estaremos com Cristo. Gente, temos que acordar para a vida, despertar. Hoje está faltando pastor que vai atrás da ovelha, que ama ela, que gosta dela, que tira carrapicho, que repara arestas, que ora com a pessoa, que preocupa em levar a ceia. No passado tinha pastores aí, que eu morei na roça quase a vida toda, porque não tinha condição de morar na cidade. O cara andava 20 quilômetros atrás da minha mãe e do meu pai para entregar uma ceia.
Hoje o cara tem carro, tem tudo, não vai porque não vai sujar o carro. Ah, vai ser miserável uma situação dessa. Tem que mudar de comportamento, de hábito. Não adianta ser pastor de púlpito. Não adianta ser pastor de gravata e de paletó bonitinho e falando daquilo que não tem como prática. Nós só conseguiremos mudar as coisas nesses últimos dias se nós voltar a muita coisa do passado que precisamos aprender com os outros mais velhos. Porque hoje, né, é tudo engomadinho, tudo bonitinho, tudo cheirosinho, arrumadinho, mas quando vai ver, lá tem uma lacuna, tem um buraco aberto, sabe por quê? Não tem carinho e zelo mais com ninguém. É muito fácil substituir um pelo outro hoje. Porque na verdade ninguém morreu na cruz, né? Por ninguém, quem morreu foi Jesus. Então se foi Jesus que morreu, e eu entendi o meu chamado ministerial, eu tenho por obrigação ter carinho, ter zelo para com essas pessoas, tá? E bem claro, né? Esse é o meu jeito de falar. Eu não estou aqui brigando com ninguém. Eu tenho um jeitão de falar que muita gente aí fala que eu estou brigando, né? Mas eu não estou brigando aqui, não. É só a minha maneira de expressar, né? Eu tenho uma maneira assim... Foi Deus que me deu. Então, fazer o quê? Né? Aquele que não gosta, não assiste. Mas, gente, o conselho que eu tenho, achegue mais a Jesus. Não abra mão da fé. Vai pela palavra. Descubra quem é o lobo, quem é o mercenário, quem está querendo tirar o couro e o bofe e a lã sua, tudo. Descubra quem é o pastor aproveitador e não siga ele. Siga Jesus. Mas se essa pessoa é carinhoso, é zeloso, te ama, cuide dele também. Abrace a família dele. Ajunte-se a ele, não deixe ele sozinho, não. Tem muito pastor sofrendo também sozinho, sem carinho, sem zelo, abandonado financeiramente. E por falar a verdade, né? Por falar a verdade. Porque a verdade dói. Que a verdade dói. Aí ele é excluído de certos ministérios, né? Sim. Porque tem ministérios aí que vê, tipo assim, se o pastor não gera dinheiro. Eu tive no ministério há uns anos atrás e o pastor dizia que aquele pastor fulano de tal ganhava alma, mas não dava lucro. Então quer dizer que a visão era dinheiro. Isso é grave. Isso é grave. Isso é pastor presidente mercenário. Porque o ministério não tem que gerar, não é lucro, ele tem que gerar alma. O lucro na igreja, dinheiro para ministério, isso é consequência. Se a obra cresce, se a igreja cresce, se junta pessoas, se junta alma, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro. Vai ter recurso. Amém? Thaís, qual é o conselho para essa mulher sábia, para essa mulher que está com um problema, que está querendo superar, vencer essa dificuldade, às vezes que, né, no ministério, e ser essa parceira desse pastor, desse homem de Deus? Qual é o conselho que você tem para ela, que muitas vezes, né, a gente vê que os dois passam na prova junto, né? E tem aquela justamente aquela promessa que é na alegria, na tristeza, na dificuldade, mas na hora da verdade mesmo, todo mundo só quer a alegria, mas a dificuldade ninguém quer passar. Sim. E às vezes a esposa, ela não fecha só o coração, ela fecha outras coisas também e coloca tudo à prova, coloca tudo a desejar num momento às vezes delicado no casamento. E o cara tá ali pregando, o cara tá ali na frente da obra. Como é que faz? Como é que lida com isso? Como é que remodela? Como é que ela entende essas aflições, essas provas? Que não é fácil lidar com prova. Mas eu acho que se não fechar o coração, se continuar crendo, se manter o ambiente dessa família, dessa casa, que eu acho que a sua mãe passou por isso, tinha que manter o ambiente, as crianças sorrindo, e a glória de Deus descendo, no meio da dificuldade, no meio do problema. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Então, assim, o que você viu que ela fazia, o que você aconselha, Sim. né? Olha, pastor Elião, como Moisés diz, o homem é o sacerdote titular, sim, né? Eu aprendi isso com meu pai. A última palavra é a dele. Mas não que a palavra da mulher
valor, né? Com certeza. Com jeito de falar, né? Pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, na hora que ele estivesse calmo, de boa, poderia sentar e conversar. O que está faltando hoje, como diz ele, o diálogo entre um e outro. E o Moisés, lá no começo do nosso casamento, ele sempre pautou o diálogo. Amor, nunca deixa de falar comigo. Né? No começo do casamento, eu era muito nova, muito sem ideia, e pela graça de Deus ele teve sabedoria, né? De estar me tendo paciência, porque ele era mais velho, então ele era mais experiente. Ele teve muita paciência e sempre pautou, vamos ter diálogo. Sem diálogo não chega a lugar nenhum. E eu tenho aprendido. Não é fácil, porque eu fui criado numa família, ele noutra, né? Quando a gente casa, até que a gente venha se adaptar um com o outro, não é fácil. Mas que não seja, né, possível, é possível. E com Jesus no meio, porque ele tem que ser o centro da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério, é fácil sim, a gente consegue, a gente peleja, a gente vai. E o conselho é que, com jeito, com carinho, pedindo a Deus graça, você vai saber lidar com a situação, ajudar ele, mostrar para os filhos, né? Meus filhos, olha, tá desse jeito, tá passando assim, assim, assim. Mas Deus vai dar vitória. Porque ele é o nosso consolo. Isso é muito forte, né? Deus vai dar vitória. Vai dar vitória. Mas precisa ter fé para consolidar isso, né? Sim. E a fé, a gente tem que mostrar para os nossos filhos que a gente alcança a fé e alcança a promessa, alcança tendo essa fé. E a minha mãe sofreu muito, porque o diálogo não existia, o diálogo. Meu pai falou, pronto, acabou, era aquilo ali. Ela não dava conta de se posicionar. Aí depois de 20, não sei quantos anos, que ela foi falar, sabe, aquele dia, ela veio expor hoje. Meu Deus. O que ela passou, o que ela não concordou lá atrás. E querendo ou não, isso machuca. É. Ela tá ferida. Só dela lembrar significa dela que é uma sim. dor, né? Aí ela expõe hoje, para que meu pai também venha sentir o que ela sentiu lá atrás. Aí eu vejo, aí ele chora. E a cura vem ali, né? Vem ali, cara. Quantos anos? Aí eu vendo ela daquele jeito, a gente também sofre, somos filhas, somos mulheres, somos duas meninas, então... E a criança em si, ela às vezes, em algum momento da luta, ela nem percebe, nem né? percebe. É a luta. Mas como quando a gente casa, Só a gente vai Deus. lembrar. Assim, nossa, mãe, a senhora foi fera. Menina, se eu tiver um tercinho que a senhora deu conta e eu ter hoje, nossa, eu tô... Sabe? Então, o diálogo é tudo. Sabe conversar com seu esposo, com seus filhos, né? Expõe, olha, não tô gostando. Assim pra mim não dá. Vamos ter que mudar. A gente quer prosseguir. Vamos mudar isso aqui, porque... Em meio de tudo isso é falta Tem de que diálogo, né? É conversar. Porque eu tenho amigos, né, que iniciaram o ministério, né, ficaram ali uns 4 anos, e aquilo foi chegando ao ponto, a mulher falou, ou você escolhe, ou o ministério ou a nossa família. E ele escolheu certo, ele escolheu a família. Glória a Deus. Então, assim... Foi sábio. Foi. É uma coisa muito interessante, porque é um desafio também para o homem. Porque eu falo assim, também é um desafio para o homem. Porque normalmente ele fica dividido. Ele vai um pedaço dele, é um serrote mesmo, que corta ele no meio. É como se diz, aí que cumpre aquela palavra para os jovens cuidar da igreja, de Paulo, né? E os casados cuidar da família. E a gente vai observando que é um estreito muito grande, porque normalmente quando se carrega um ministério, quando se carrega uma igreja, algo assim, como está em Hebreus capítulo 12, que nós estamos rodeados de uma tamanha grande testemunha, deixamos de lado todo pecado que nos cerca, né, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí fala de Jesus que ele suportou, né? Suportou o peso de cruz, desprezando as afrontas. Então, assim,
essa é uma parte assim muito interessante, porque a gente vai olhando para o Senhor, sabendo que Ele desprezou algumas coisas para poder fazer alguma coisa, porque eu tenho observado ao decorrer do ministério, é que a gente está sempre abrindo mão de alguma coisa. Renúncia, né? Sempre está abrindo mão de alguma coisa. Não se faz duas coisas. Eu tem evangelho sem renúncia. Meu sonho é fazer 2 ou 3 ou 4 coisas, mas eu não sei. A gente não faz 2 coisas. A gente traz um equilíbrio para ambas coisas, mas 2 coisas ao mesmo tempo, assim, no sentido assim, a gente não faz 2 coisas, a gente faz uma coisa só. Ou a gente serve a Deus, ama a Deus, né? Sim. E o nosso próximo como a nós mesmos. A gente não abre mão, como se diz, de viver o Evangelho. E também não pode abrir mão da família. Porque o Evangelho exige muito de nós. Exige muito de nós. E o tanto de você pensar que exige mais. Porque aquele que não morrer, ou seja, não tomar a sua cruz, é tudo morte. Não negar a si mesmo. Não negar a si mesmo. Então, assim, não tem coisa boa. Desculpa falar, não tem coisa boa você falar assim, nossa, pastor, mas não tem. Talvez você está na sua casa agora nos assistindo. É um evangelho de renúncia. Para você estar assistindo a gente, prestando atenção agora, você teve que abrir mão, talvez, de um jornal, uma coisa que você podia estar fazendo. Mas você está aqui aprendendo. É um evangelho de renúncia, não se faz 2 coisas. Ou você escolhe a salvação, ou você escolhe o mundo, a perdição. Então, assim, é um 880 muitas vezes. E eu sempre lutei para gerar um equilíbrio. Eu sofri muito com isso. Eu falo assim porque eu sofri muito com isso. Porque eu pesei muita balança, porque eu vim já com o ministério, no sentido assim, eu vim ministerialmente muito ralado, né? Eu já era ministro de louvor, já vivi ministrando nas igrejas, onde eu chegava, os outros irmãos já falavam, irmão, Deus me mostrou que o seu lugar era aqui. Aí eu ia para outra igreja, Deus me mostrou que o seu lugar era aqui. Estou contando a história. E era desse jeito. E as pessoas falavam, você é uma bênção, irmão. Rapaz, só Deus sabia, e eu que sabia que o preço que eu pagava para ser uma bênção. Para ser maldição, você não precisa pagar preço nenhum. É bom, mas é verdade. Você não precisa pagar preço nenhum para ser maldição na vida de alguém. Mas para ser bênção, irmão, meu Deus do céu, ó. Você pensa que é fácil? Não é. E às vezes, assim, a gente chega, né? Aí eu cheguei, casei, e aí fui equilibrar isso tudo. Eu fui equilibrar, colocar cada coisa no seu lugar, dar importância a cada coisa, né? Porque uma coisa depende da outra. Com certeza. Não tem jeito, né? Não tem jeito de você ir, falar eu vou e deixar para trás. Ou você anda devagar com todo mundo. Sim. Porque a gente vem do ministério itinerante, a gente vem correndo. A gente vem correndo, dá glória para um lado, vai para o outro, um mês num canto, outro mês no outro. É uma benção. Mas aí você casou, é outra realidade. Talvez o caboclo que está chegando agora, ele não sabe o que é isso. É um choque de realidade. Aí ele dá até uma tristezinha. Porque ele tem que analisar, né? Ele tem que analisar. E às vezes as pessoas não falam sobre isso, pastor Moisés. Da realidade. Da realidade, o que é a realidade? Porque você casou e agora, em primeiro lugar, é a família. Depois o ministério. Em primeiro lugar é a família, depois o ministério. Mas eu sofri muito com isso. Até eu colocar a família em primeiro lugar, estou falando de mim, não estou contando um testemunho meu. Até eu transpor isso, irmão, porque eu aprendi de um jeito. E antigamente, eu falo assim porque antigamente é muito simples. Antigamente era assim. Meu pai foi pastor assim. Em primeiro lugar, o ministério. E você sabe disso, pastor Moisés. Não era desse jeito? Há pouco tempo preguei uma mensagem e o tema da mensagem era família sarada, igreja curada. O problema da igreja hoje, na maioria das vezes, está nas famílias. Filhos, esposos, muita posição, muito título, muito rótulo. Mas quando tira tudo aquilo que chega em casa... Meu Deus, é o Naamã.
cai tudo no chão. Não é fácil. Sabe, porque a igreja, ela é uma família. E ela tem que ser tratada, sarada. Se tem uma coisa que você precisa investir, como pastor, como líder, ministerialmente, é na família. Verdade. Porque a família é constituída por quê? O homem e a mulher e filhos. A posteridade da família, ela vai ser o quê? Família. Os filhos que estavam na igreja vão gerar família. Hoje, então, não investe mais em família. Eu louvo a Deus que aqui na cidade tem umas igrejas que investem. Eu vejo investir, acompanho, porque eu vou em todas as igrejas, né? Eu não sou aquela pessoa que sou cerceado da minha liberdade. Eu não aceito as pessoas me segurar. Aqui é só no ministério tal, você tem que vir só aqui. Não, eu não vejo assim. Eu vejo que eu posso contribuir em vários lugares, eu posso ajudar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que comprar isso, comprar aquilo aqui, contribuir, ajudar, eu procuro ajudar todos. Porque eu vejo o reino de Deus, não é um negócio local, eu vejo um modo amplo, visionário, grande. Então, você precisa investir na família, investir nos jovens, nas crianças, que é o futuro da igreja, nos filhos. Você precisa investir em palestra para casais, porque o diabo está investindo na sua família. Pesado, né? E a igreja está investindo aonde? E nós temos a incumbência ministerialmente deixada por Cristo, que é função minha, de cobrar, de falar, de propagar, de anunciar as boas novas de Cristo. E nós temos que locomover com isso. Né? E não precisa acontecer só na igreja, não. Nós podemos aí, eu, você, juntar aí com os pastores, nós podemos aí, vamos fazer um encontro de casal. Vamos cobrar uma taxa, porque nós vamos trazer um palestrante, ele tem custo, né? Ele vive disso, ele come, ele bebe, ele dorme. E eu não sou contra, não. Nós temos que investir nessa cidade. Essa cidade é uma cidade que está sofrendo muitas famílias perecendo. Casamentos dentro das igrejas, aí tem casamento aí que dura 90 dias. Falta de... Já casa? Pensando em divórcio. Só deve ser, porque... Né? Outra coisa, não investe, né? Sobre a questão de orientação. Hoje há uma precipitação nos jovens, faz tudo antes. Pra sair de casa, não tem renúncia, né? Quer se afastar do pai, quer afastar da mãe. E aí faz tudo precipitadamente. Já a casa não tem lua, não tem mel, não tem mais nada, não tem amor. Já foi. Já foi tudo. Já foi. Não tem santidade. Por quê? Falta de investimento. Investimento espiritual da palavra. Levar esses jovens à oração, ao arrependimento, à confissão dos seus pecados. Para que Deus venha operar no meio da igreja. Então, para quem tem uma família, já veio de uma família evangélica, né, é um pouco mais fácil. Não é inteiramente fácil, mas... E aquelas que não veio, que aceitou Jesus? Mas o casamento dos pais, fracassado. Frustrado. Mãe separada, mãe solteira, criando os filhos. O pastor Eliel vem assim, ué. Ele vem de uma dificuldade de família grande. Verdade. Onde está o exemplo? Não tem, cara. Verdade. Então, a igreja é uma família também. É. Então você tem que olhar com amor. Aquele lá não teve exemplo, então vamos ajudar. Vem cá, meu filho, senta aqui. Olha, assim. Se você fazer o contrário, tem consequência. Isso. Então, temos que estar olhando com amor essa situação. O pastor Eliel, ele vivenciou tudo isso, porque a base do pastor Eliel é a mãe, não é o pai. Verdade. Né? Mas nem por isso, né, trouxe consequência. Por quê? Porque ele viu que a mãe dele foi a fonte de um horizonte que era Cristo o tempo todo. Ela não faltou com isso. Por isso que hoje ele está aí no ministério. Ele, os irmãos dele, a irmã dele e outros, muitos mais aí. Por quê? A família, a base de tudo. Então, a gente deixa um conselho aqui hoje. Vamos
crescer, né, na maturidade cristã, com nossa mudança de hábito, de comportamento, ser mais flexível com alguma coisa, ser bravo no tempo de ser bravo, na hora necessária, mas ser manso como uma pomba, né? Ter a brandura para poder falar com as pessoas, ter carinho, buscar ter um zelo. Não larga as pessoas. Hoje as pessoas largam uns aos outros por nada assim. Né? É como se jogasse fora assim, esse irmão não tem futuro, não. É como assim? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que ninguém o pereça. Mas tem a vida eterna. Ele amou o mundo todo, rapaz. Agora, qualquer coisinha, né? Esse já está fora. Isso não tem jeito, não. Né? O que não tem jeito para Jesus? Tudo para ele, né? Tudo para ele tem jeito. Né? Tudo aquilo que está perdido. Só não há mais oportunidade para você se já tiver morto do caixão. Mas enquanto você tem um fôlego de vida, há a oportunidade de se redimir, nascer de novo, mudar de hábito, de comportamento. Amém? Enquanto tem vida, tem esperança, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Que bom que a gente esteve aqui somando na vida de tantos que passaram aqui, na vida da irmã Vilma, da irmã Sônia, tantas pessoas que passaram, são parceiros, amigos, companheiros que vai com a gente até o final. Ó, beijo para vocês. Eu amo vocês, você sabe disso. Então, nem tem palavra para agradecer pela vida de vocês, o quanto vocês são muito importantes para a gente. E nós vamos seguindo em fé. Sábado a gente está no propósito. Quinta-feira nós temos culto. Nós vamos vencendo, vamos rompendo. Amém. Com uma bênção, né? A presença desses amados aqui hoje, para poder elucidar um tema tão difícil, né? Um tema tão complicado e que precisa de cura, que precisa de uma palavra e graças a Deus eu creio que hoje Deus falou, abriu o nosso entendimento acerca disso, de várias formas, porque Deus fala na multiforma e graça. Deus é maravilhoso. Quero deixar o pastor dar suas últimas considerações finais. Tem rede social, pastor? Tem Facebook. Tem Facebook, Instagram, é Moisés Prata, né? Moisés Prata. E Instagram É o mesmo, né? É o mesmo. Moisés Prata. Moisés Prata. Você também, né? Thaís Albuquerque. Thaís Albuquerque. Quero agradecer a todos, né, que nos acompanhou aí, tirou seu tempo, renunciou muitas coisas para nos ouvir. Que Jesus fale mais ao nosso coração, digo aos nossos, né? Verdade. Porque sem ele nada podeis fazer. Nada. O que nós discutimos aqui, não discutimos de forma confusiva, de maneira alguma. Tudo que discutimos aqui, temas abordados e com progressão de crescimento futurístico aí. Amém. Né? Estou aberto para responder alguém, se decidir vir para cá para discutir, estou aqui. Né? Vamos discutir. O que podemos fazer? Né? Eu acho que não adianta nós se esconder diante dos fatos que estão acontecendo, das realidades. Nós só crescemos quando nós conversamos e temos diálogo um para com os outros. Isso é crescimento. Quando nós ficamos murchos num canto, encolhemos e nós estamos regredindo. Então, se nós discutir, abordar os temas e procurar achar uma saída, pouca hora nós teremos um denominador comum e a coisa vai fluir. Porque a Bíblia diz que Deus opera no querer e no efetuar. É lindo. Então nós temos que ter isso em nós. Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, né, conhecido, colega, você que tirou seu tempo aí. Deus abençoe você poderosamente, tá? E te dê força na sua caminhada ministerial, familiar, e que Jesus é a base de tudo. Amém? Thaís. Ai, pastor, quero agradecer ao senhor, sua família, né, os irmãos que estão nos assistindo. Eu creio que vai ficar gravado, não vai, pastor? Vai. Depois eu vou estar repostando, compartilhando. Uma
assunto legal, se conversar. Não é fácil, mas com as experiências, com o que já passamos, né? É bom passar para as pessoas, porque a gente temos que ter essas experiências para ter história para contar. Né? E eu agradeço, desde já, a Deus primeiramente, e o Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe. Esse pessoal é um pessoal abençoado, né? Vocês, estamos aí, viu, pastor? Aberto a convite. Tá? Deus abençoe. Você já vai poderosamente, viu? Já vai ser de casa, já. Já é, né? Agora é cada vez mais. Chamar todas as vezes, porque eu tenho conhecimento, né? Tem bagagem, tem história. A gente não pode trazer também uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento, uma estrutura do que está falando, né? De uma vivência. Porque senão a gente vai pregar, vai levar uma inverdade para as pessoas. Gente, aos 3 que estão aí com a gente agora, beijo a todos. Nós vamos fazer os cortes, vamos recortar, nós vamos postar no YouTube, nós vamos no TikTok também. Onde você vê NPV Podcast, é a gente dando glória. Que Deus abençoe, irmã. Vilma está dizendo que triste, irmã Vilma. Glória a Deus. A irmã Juliana Barbosa está dizendo amém. Amém, irmã Barbosa. Deus é fiel, irmã Juliana. Deus é fiel. Que bom, né? Nós vamos ficando por aqui. Muito bom ter esse pessoal abençoado aqui com a gente. Tem um ditado que fala: veio com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu estou bem acompanhado, gente. Beijo para vocês. Deus é fiel.